Bom dia, boa tarde, ou até mesmo boa noite. Bem-vindos a 2025, amigos. Primeiro vídeo do ano. Neste vídeo quero discutir convosco quais são os planos que temos para o canal em 2025. 2025, planos que nós esperamos atingir. Primeiramente vamos terminar de tirar a carta completa de moto. Isto porque atualmente estamos a circular na licença de moto, daí conduzirmos uma 125. A minha licença está para renovar este ano em junho, se não estou em erro. Portanto, antes de junho deste ano, quero então terminar a carta completa de moto. É um procedimento bastante fácil até aqui no Reino Unido, contudo é então dividido em 3 partes. Uma delas, o exame teórico, que tu próprio vais ao site do equivalente à Direção-Geral de Aviação e marcas o teu próprio teste, pagas 27 libras para marcar o teste. Vais lá, fazes o teste, se passares dão-te a carta em como passaste, se não passaste dão-te a carta em como não passaste. E uma vez já tendo o exame escrito feito e que a licença ainda seja válida, basta então uma vez mais ires ao site da Direção-Geral de Aviação e marcares os teus outros 2 testes. São 2 testes práticos, um deles é num circuito fechado e o segundo é na estrada. E se passares esses 2, tens a carta completa. Eu neste momento vou já tentar marcar que ele estava a mamar uma multa já. Tentar marcar já o mais rápido possível, porque começando a chegar ao verão, começa a ficar quase impossível de marcar os testes práticos. Porque chega ao verão, época de andar de moto, toda a gente se lembra que quer ir andar de moto. Esse é o primeiro plano e vamos então gravar todo o percurso. Porquê? Porque tu és permitido em gravar os testes práticos. O teste teórico, obviamente, não podes levar câmaras lá para dentro, não é? Obviamente. Contudo, o teste prático podes usar a tua câmara do capacete na boa. Já me informei disso. Portanto, vamos fazer essa série. Estou no mercado de usados a verificar se consigo comprar uma scooterzita, uma 125zita em segunda mão. Porquê? Perguntou-vos. Este trabalho ao qual eu estou a ir agora é um trabalho que é o meu part-time, é o meu segundo trabalho, e apesar de eu adorar aquilo que faço, trabalhar com crianças, isto obriga-me a 4 vezes por semana, depois do meu trabalho de full-time, fazer 30 milhas para cada lado, ou seja, isto é 50 km para cada lado. O que é um bocado... começa a pesar um bocadinho. Portanto, estou a tentar comprar uma scooterzita em segunda mão. Para quê? Para nos aventurarmos a trabalhar por conta própria. Isto o quê? Fazer entrega de comida com o Uber Eats, com o Deliveroo e todas essas coisas. Agora já estás, não é? Ai, Jesus! O que é que eu acabei de ver, meu? Bem-vindo à Inglaterra. Continuando. Tentarmos então inserir-nos nesse trabalho. E irei começar assim que consiga encontrar uma scooterzita a um preço acessível. Quando eu digo preço acessível não quero pagar mais do que
não quero pagar mais do que 600 ou 700 libras numa scooterzita em segunda mão. Depois então começamos essa série. Será então a outra série para o canal. Quero ver se este ano será finalmente o ano que vamos ver o Isle of Man TT. Começar já à procura de bilhetes com estadia inclusa, porque o problema para ir ver o Isle of Man TT é a estadia. E só para um gajo lá ir de manhã e voltar à tarde, ainda que seja doable para mim, não é? Não quero lá ir só um dia. Portanto, este ano, junho, se Deus quiser e se tudo correr bem, vamos ver o Isle of Man TT e fazer umas gravações bacanas. Mais MotoGP, Silverstone. Novamente, este ano será o ano que vamos fazer então a viagem, comprar o bilhete, fazer a viagem de moto para lá, que é o que a maltinha faz, gravar toda essa viagem, todo esse dia, para trazer para o canal. Mais para o canal. Ou seja, o grande objetivo também, um dos meus grandes objetivos para este canal será fazer uma reprodução, não uma imitação, mas tentar reproduzir de alguma forma, tomar bastante inspiração em outros grandes canais de motovlogs portugueses, nomeadamente os canais do qual eu tiro grande inspiração: o grande Faria Dias, o grande Mr. Maia, o grande Joselito. São basicamente aqueles que eu mais vejo em termos de motovlog português. Existem outros também que eu vejo mais esporadicamente, contudo aqueles que eu sigo com mais atenção são esses que eu referi. Sendo que gostaria de inserir no meu canal também a componente de reviews, de opiniões, o qual eles têm no canal deles. Trazer a componente das reviews, nomeadamente de motas, de outro tipo de moto, de outras motas, para dar opinião, de equipamento o qual seja relevante para este nosso hobby. Devemos lá chegar. Haveremos de lá chegar com o vosso apoio, haveremos de lá chegar. E, como já é da praxe, objetivo de subscritores para o canal até ao final do ano. Estamos com 1000 e pouquinhos. O que estás a fazer, Zé? Estamos com 1000 e pouquinhos subs, o que já é fantástico. Eu até fico louco como é que há 1000 e poucas pessoas que me deram o privilégio de seguir o meu canal. Mas até ao final do ano, objetivo 5000 subscritores. Fica aqui dito. No final do ano fazemos um check-up na contagem. Pronto, amigos, acho que relativamente calma-te aí, relativamente a 2025, relativamente ao canal, acho que estamos com os nossos objetivos bem definidos. Agora é correr atrás deles, mas também não posso correr muito, que isto a idade já pesa, os 40 já, um gajo já não consegue correr muito. Agora, relativamente a objetivos pessoais, o meu objetivo pessoal este ano é exatamente o mesmo que todos os outros anos: é tentar ser o melhor ser humano possível que eu possa ser perante todas as situações. Eu sei que por vezes temos de ser um bocadinho egoístas, não é? Contudo, o meu objetivo este ano, uma vez mais, como todos os anos, é, ao final do ano, o saldo de boas ações ser
maior do que o saldo de ações menos boas. E é o que eu tento todos os anos. Portanto, é só aquilo que eu quero a nível pessoal. E vocês, meus amigos, quais são os vossos planos, objetivos para 2025? Partilhem aí nos comentários. Uma vez mais, muito obrigado por estarem aí a ouvir este velhote. E um grande abraço e até um próximo vídeo.